Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, ao Bom Combate. Prosseguindo com as comemorações dos 80 anos da Força Aérea Brasileira, falaremos hoje sobre o Marechal do Ar Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira, militar e cidadão, cujo exemplo vive até os dias atuais. Veremos um trecho da série FAB na História, elaborada pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que conta a vida de Eduardo Gomes, e voltaremos em seguida para os comentários finais. Nascido em Petrópolis no dia 20 de setembro de 1896, no Rio de Janeiro, Eduardo Gomes mostrou desde cedo sua vocação de estadista. Praça na Escola Militar de Realengo em 31 de abril de 1916, foi servir em Curitiba no 9º Regimento de Artilharia, onde permaneceu até 1922. Interessado pela aviação, fez o primeiro curso de observador aéreo em 1921. Em 4 de julho de 1922, apresentou-se no Forte Copacabana, aderindo ao movimento conhecido como Revolução dos Tenentes. No dia seguinte, 5 de julho, participou juntamente com 2 outros oficiais, 14 praças e civis, do episódio que passou à história como os 18 do Forte, quando foi gravemente ferido. Em 1927, compôs a primeira turma de oficiais da Arma de Aviação. O episódio nas areias de Copacabana mostrava claramente o surgimento de um líder antenado com os problemas da nação. Com imenso senso de brasilidade e sabedor das grandes distâncias territoriais, Eduardo Gomes trabalhou na criação do Correio Aéreo Militar, que viria a se tornar o Correio Aéreo Nacional. Pelas asas das linhas do CAN, as populações das localidades mais inóspitas viram chegar alimentos, mantimentos e, acima de tudo, solidariedade. Eu acho que ele prestou um grande serviço ao país. Não foi só a Força Aérea, não. Esse CAN, o que esse CAN prestou de serviço à população do país é um negócio inimaginável. Foi uma coisa muito bem bolada dele. Além de você ir a todos os lugares do Brasil, ver como é que morava, levava coisa, ver quem passava dificuldade, quem não passava, tudo isso a gente via, não precisava contar. Você ir lá no fim do Acre e ver como é que o cara morava, onde é que ele morava, como é que ele vivia, o que ele comia. Então, aquilo, e aí você ia levando comida, ia levando coisas para eles. O CAN, eu acho que teve um sentido país enorme. Em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, foi promovido a brigadeiro e transferido para a Força Aérea Brasileira. Participou da organização e construção das bases aéreas que iriam desempenhar importante papel no esforço dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O patrono da Força Aérea também se lançou na política. E com sua visão de futuro, foi um dos responsáveis por dar o pontapé inicial para a indústria de defesa. No final do Estado Novo, Eduardo Gomes candidatou-se às eleições presidenciais marcadas para dezembro de 1945, formando em torno de si a União Democrática Nacional, UDN. Foi derrotado pelo general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Getúlio Vargas. Em 1950, foi novamente candidato à presidência da República pela UDN, sendo dessa vez derrotado pelo próprio Vargas. O patrono da Força Aérea Brasileira, Eduardo Gomes, foi ministro da Aeronáutica por 2 vezes. No governo Café Filho, de 24 de agosto de 1954 a 11 de novembro de 1955, e no governo Castelo Branco, de 11 de janeiro de 1965 a 15 de março de 1967. Sob sua regência, a indústria aeronáutica brasileira começou a ganhar asas quando, em 25 de junho de 1965, deu autorização para a execução do projeto IPD 6504 Bandeirante, considerado o embrião da Embraer. Eduardo Gomes foi transferido para a reserva em 13 de setembro de 1960. Promovido ao posto de Marechal do Ar em 22 de setembro de 1960,
faleceu no dia 13 de junho de 1981. Deixou um legado de civismo e, reconhecidamente, a imagem de um homem à frente de seu tempo. Como pudemos ver, Eduardo Gomes dedicou toda a sua vida servindo à pátria. Formou-se oficial de artilharia do Exército em 1918, passando para a arma de aviação em 1927. Em 1935, já como tenente-coronel, comandava o 1º Regimento de Aviação no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, quando ocorreu o levante conhecido como Intentona Comunista, tendo sido ferido nos combates. Quando a Força Aérea Brasileira foi criada, em 20 de janeiro de 1941, passou para os quadros da FAB já como Brigadeiro do Ar, prosseguindo com a sua inspiração de integrar o Brasil nas asas da Força Aérea Brasileira, sendo modelo para os militares da FAB até hoje. Foi um exemplo de cidadão e um dos oficiais que mais insistiu para que o presidente Vargas deixasse o governo em 1945, permitindo eleições e encerrando uma ditadura que durou 8 anos, pois lutamos e derrotamos os nazistas e fascistas na Europa, mas o Brasil ainda vivia a ditadura Vargas. Ferrenho defensor da democracia, concorreu nas eleições presidenciais de 1945 e 1950, tendo sido derrotado pelo General Dutra em 45 e o próprio Vargas em 50. Uma curiosidade: durante a campanha de 1945 foi ajudado por donas de casa para arrecadar fundos para a campanha, as quais inventaram o doce do brigadeiro. É isso mesmo, o brigadeiro tradicional doce brasileiro tem o nome ligado ao brigadeiro Eduardo Gomes. A campanha de Eduardo Gomes foi chamada Campanha de Libertação, tendo sido elaborado um livro com todos os seus discursos. E para finalizar, gostaria de apresentar o ápice deste livro, que é a sua última carta, chamada Carta aos Brasileiros, e que foi escrita entre as eleições de 2 de dezembro de 1945 e antes da promulgação dos resultados. Naquele tempo, a contagem era bem mais demorada que hoje. Para mim, esta mensagem é muito atual, e é o exemplo de um militar dedicado à pátria e um democrata que nos incentiva a não desistirmos da democracia para o Brasil. Trago aqui o resumo dos pontos mais importantes, mas disponibilizei todo o conteúdo da carta no meu blog www.albomcombate.org, cujo link deixo na descrição. Ele começa agradecendo aos que votaram nas suas ideias e dizendo que esta carta foi feita antes da divulgação dos resultados por confiar na justiça da época e que não questionará os resultados. Que aceita a voz das urnas por entender que encarnam a vontade da nação apesar dos vícios do aparato da ditadura Vargas e da lei eleitoral vigente à época, e que o mais importante era o povo retomar a prática do seu direito cívico, o voto. Inclino minha voz das urnas na sua expressão formal, por não me competir como candidato a indagar se ela traduz ou não os anseios do país. As conclusões do pleito, apesar dos notórios vícios da lei que o disciplinou, estão ungidas do privilégio de encarnar a vontade da nação. Se ela pronunciou soberanamente as suas preferências, só há motivo para nos regozijarmos com essa fecunda experiência de um povo que retoma a prática dos seus direitos cívicos. Conhecendo a liberdade, ele jamais se resignará às ignomínias da escravidão. Eduardo Gomes destaca que acha ser mais importante que o país volte a ser uma democracia do que ele vencer a eleição. Fui menos um pretendente ao governo que o defensor da legalidade democrática. E ele testemunha que a vocação militar nos faz sofrer com as aflições pelas quais passa o país e que aceitou a responsabilidade de combater como cidadão nas urnas a ditadura Vargas, pensando no bem comum. No Exército e na Aeronáutica, aprendi a servir ao país e a cultuar-lhe as tradições, com o desinteresse que nobilita os meus companheiros de armas. Como deles, o meu coração pulsava apenas pelo Brasil. Na consciência militar se espelham as amarguras e as aflições da pátria, e nela se refletem, às vezes, com mais intensidade, ganhando volume e relevo, pelo contraste entre os fatos da vida pública e a substância imorredora dos ideais que residem incontaminados na vida do espírito. Não há lugar para outras cogitações que não sejam as do bem comum, como não há escusas para a deserção das responsabilidades. Aceitei, sem temor, as que me eram impostas, de combater como cidadão uma ditadura afrontosa ao nosso passado e aos nossos créditos morais. Ele ressalta que procurou não pactuar com correntes extremistas que eram incompatíveis com a era que se abria após a Segunda Guerra Mundial. De nosso lado, procuramos conter, no quadro da evolução natural, as mais legítimas aspirações modernas, sem pactuar no erro das correntes extremistas, incompatíveis com a era de compreensão e harmonia sociais. A linguagem clara usada na campanha encontrou eco junto ao povo. Nossa linguagem foi tão clara, tão nítida e tão leal quanto as intenções que nos animavam. Ouviram-na os brasileiros
como um eco dos desejos mais nobres da sua alma. Neles e em nós não havia a sombra de um cálculo mesquinho, nem essa recíproca sinceridade foi comprometida por qualquer mácula de imediatismo político. Ele agradece às Forças Armadas por terem ficado do lado do povo e da democracia quando se pediu que Vargas deixasse o poder, permitindo a volta das eleições. A restauração da autoridade da lei, com a entrega do Executivo Federal ao chefe da magistratura, bastaria para assinalar nossa vitória no terreno das ideias. Naquele momento perdurável da história, as classes armadas se identificaram com o sentimento civil. Poucas são as palavras para celebrar a altura moral em que se colocaram o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O país lhes é devedor da liberdade que desfruta. Ele faz um especial reconhecimento para as pessoas que, mesmo durante a ditadura Vargas, continuaram lutando pela democracia. Merecem respeito, admiração, reconhecimento, serviram a democracia por sua inconformidade com a ditadura, pela coragem no criticá-la, pela determinação em vencê-la, com os inesgotáveis recursos do caráter e da inteligência. São as grandes forças espirituais que a tirania não pôde exterminar, nem recolher aos cárceres, nem fadar aos desterros e aos exílios. E Eduardo Gomes finaliza com uma mensagem muito atual, demonstrando que a democracia deve ser conquistada e mantida com muito esforço, e que o povo brasileiro não deve desanimar ou se deixar levar pelas dificuldades futuras. Desejo, sobretudo, que se preserve e se mantenha nos delineamentos da teoria e na constância do exemplo a pureza da ordem democrática. O povo brasileiro merece, como nunca, ter a certeza da sua definitiva emancipação. Não devem desanimá-lo alguns fatores transitórios que influíram na escolha de 2 de dezembro, e que são os resíduos de um governo maléfico na sobrevivência dos erros que acumulara para nosso infortúnio. A submissão fascista dos trabalhadores do Estado, o descuramento da educação, o pauperismo, que criou e de que serve como benefício paradoxal dos males infligidos a uma parte considerável na nossa população, que, em municípios expoliados nas suas rendas, não dispõe de assistência médica ou hospitalar, de ensino, dos meios essenciais à subsistência, tanto mais difícil quanto aumentou muito o preço das utilidades, com a anarquia financeira e o desequilíbrio econômico. Só a democracia, em seu conteúdo contemporâneo, poderá conciliar essas necessidades supremas da existência digna. Por mais apreensiva que seja a previsão nos próximos anos, não desfaleça o ânimo dos nossos concidadãos para travarem a contínua e penosa batalha dos seus princípios. Compreendam que muitos obstáculos têm a remover e que lhes cumpre manter indefectível a perseverança, não só na coesão e no exercício do sufrágio, mas também no debate dos grandes temas e na informação dos grupos, onde ainda não penetrou a verdade. Cada vez mais confiemos nos valores eternos da autêntica justiça, que deve reger a sociedade e os indivíduos. A felicidade coletiva é uma conquista incessante, uma luta sem tréguas para o aperfeiçoamento dos processos sociais. Sejamos vigilantes no amor à liberdade, resguardando-a de riscos e atentados, no respeito à lei, evitando que ela se abastade em poderes ilegítimos. Muitas podem ser as surpresas que desviem os povos do seu rumo espontâneo. Elas, porém, só produzirão efeitos duradouros se os democratas transigirem com a sua fé. O dever que agora lhes incumbe é sustentar sobre as multidões insatisfeitas ou crédulas, avisadas ou iludidas, o pendão democrático, isento de qualquer mancha no prestígio e na beleza do seu símbolo. É isso aí, pessoal. Quem estiver interessado em conhecer um pouco mais da história do Brigadeiro Eduardo Gomes, indico o livro O Brigadeiro, de Cosme e Degenaro Drummond, que traz muitos detalhes da vida do nosso patrono. Parabéns à Força Aérea Brasileira pelos seus 80 anos, um forte abraço a todos, o preço da liberdade é a eterna vigilância.